Olá, amigos do canal Direita. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico que nós estamos fazendo de Gênesis, né? Nós vamos de Gênesis a Apocalipse. E no estudo passado nós paramos ali quando Noé entrou na Arca da Aliança, não, na Arca de Noé. Quando ele entra na Arca, e ela, né, depois dos dias lá, dos 40 dias e 40 noites, acaba o dilúvio, e tudo bem, atracou, ele foi ali, plantou uma vinha, né, e o que aconteceu? Ele acabou se embebedando, ele fez um vinho, ficou empolgado com aquele vinho que ele fez e bebeu demais. E nessa bebedeira dele aconteceu algo lamentável, porém profético. Cã descobre a nudez do seu pai, vê ele naquela situação e sai a debochar dele com seus irmãos, né? E os seus irmãos, Sem e Jafé, vêm ao encontro do pai, jogam ali de roxinho virado um pano sobre ele. A palavra diz que eles não olharam a nudez do seu pai, né? Eles evitaram ao máximo para não olhar mesmo aquilo, porque lá em Levítico também nós vemos que existe uma proibição de olhar a nudez de pai e mãe. E como os preceitos, nós já estudamos aqui, acho que no vídeo antepassado, que nós temos a tradição oral do Senhor passada, né? Esses filhos já sabiam que existia uma tradição, uma lei, e não podia fazer aquilo ali, né? Aquilo é fato. Até hoje, a gente sabe que a gente não pode pegar e uma pessoa, por exemplo, se embebeda, né? O seu pai ou sua mãe se embebeda, né? E você vai lá e ri dele, tira foto, posta, né? Sabe? Não tem condição, né? Qualquer pessoa com um pingo de consciência, ela sabe disso. Então, o que acontece? Ele vai lá e faz esse ato, né? Existem linhas, né, que estudam, né, que descobrir nudez também pode ser descobrir nudez do pai, por exemplo. Quando antigamente quando se falava assim, tá, a Bíblia tem assim, a fulano não pode descobrir a nudez dela até o casamento, ou descobrir a nudez também tem sinônimo de relações sexuais, descobrir a nudez da esposa, fulano descobriu a nudez da esposa do ciclano, né? Então descobrir a nudez também tem esse significado, não se sabe se ele cometeu um ato, né, obsceno, seja com a mãe ou com o próprio pai, mas nós não sabemos. O fato é que o texto não mostra, mas no momento que ele descobre o que aconteceu, ele, Noé, ele lança uma maldição a Canaã, filho de Cã, descendência dele, e ele diz, maldito seja Canaã. E ele faz outros, aí ele entra num espírito profético, né? Ele vê que a descendência de Caim, através de Cã, Caim já tem até um nome muito parecido, né? E nós já vamos saber por quê, também chega ali naquele lugar e ele percebe que aquilo é uma continuação de uma história que nós já estudamos, nós vamos continuar estudando, em que a semente da serpente, né, aqueles que são filhos de Satanás, aqueles que dão ouvido aos ensinos, né, malignos, eles vão continuar perseguindo os filhos da luz. Então os filhos das trevas perseguem os filhos da luz. É de graça, não tem explicação, não tente entender. Tem até um ditado que diz assim, se uma cobra peçonhenta, ela vem e te pica, né? E você fica ali mal, começa a passar mal. Você já tá morrendo ali. E aí você ainda vai querer parar pra perguntar pra cobra por que ela fez isso com você? Sabe o que você fez pra ela pra merecer aquilo? Não, a gente não pergunta, porque as coisas são como são. É os instintos das pessoas, elas são assim, né? Então, a palavra mesmo diz que, como eu já expliquei também no vídeo passado, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua inclinação, cada um tem a sua função. Uns vieram para a ira, outros vieram para a honra, né? Então, é isso, né? E o que acontece? Sem recebe uma bênção, né? E Jafé recebe outra palavra. Jafé recebe a palavra seguinte: vocês habitarão nas tendas de Sem. Bendito seja o Deus de Sem. Olha que interessante, não é bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem. Né? Sem, nós sabemos que Sem ou Sam, em algumas traduções, vem a descendência de Jesus. E Jafé é a descendência dos gentios. Isso é fato. Você pode dar uma olhada até no Wikipedia, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. Olha só, a descendência jafetitas ou jafenitas é o povo europeu. Quem colonizou o Brasil aqui, veio aqui, que são os índios. Quem? Ah, os europeus. Então nós estamos falando do quê? Do povo ocidente, né? Do povo pagão, povo gentio. Nós vamos ver o desenrolar desse plano de salvação do Senhor ao longo de toda a Bíblia, tá bom, pessoal? E aí, e essa descendência aí de Cã? Então vamos lá. A palavra diz que Noé escolheu uma esposa da casa de Enoque. Olha que interessante. Mas nós temos dois Enoques, tá? Nós temos o Enoque, filho de Caim, e nós temos o Enoque, da descendência de Sete. E como que nós vamos saber se é o Enoque mesmo da descendência de Caim? Bom, lá em Gênesis diz assim, gente, vamos lá. Gênesis 4:18. Enoque, Irá, Metusael, Lameque, que gerou a Tubal, Caim e Naamá.
Olha, coincidentemente o nome da esposa de Noé era Naamá, em algumas traduções Noemi ou Noemá, né? Olha só que interessante, né? Então, além dela ser da casa de Enoque, ela também é filha de Lameque, que é filho de Enoque, e tem o mesmo nome, gente, não dá, né? Se você olha o nome do pai dela, o nome dela e o nome do filho, Cã, né? Ela já tá dando aquela homenagem para o patriarca dela, que é Caim, tá? E ainda por cima, com essa atitude, então ficou claro pra gente, né? Então é isso. Nós temos esses 3 panoramas, tá, gente? Não existe. Eu não acredito em linhagem sanguínea especificamente, tá? Mas também não fecho questão, né? Não sei como significa isso exatamente, mas eu sei que o significado espiritual é de pessoas que são inclinadas a dar ouvido a Satanás, a ter as práticas malignas, e elas perseguem os filhos da luz. São as pessoas que o Senhor escolheu. Então, infelizmente, as coisas são como são. E eu acredito que o Senhor, ele deixa muito claro isso. Por quê? Porque ele deixa claro um projeto, e é um projeto de salvação. Por isso não há separação entre judeus e gentios, como Paulo fala, né? Paulo fala que o Senhor, ele veio para unir as 2 casas, né? Mais à frente nós vamos estudar sobre Jacó e ali as tribos, nós vamos estudar sobre Efraim e Judá, e nós vamos chegar sempre à mesma conclusão, que o projeto de salvação envolve toda a humanidade, né? Por isso que ele fala que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, nosso Pai, ele amou o mundo a tal maneira que mandou o seu Filho único, né, unigênito, perdão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é um passo que ele também fala que veio para os escolhidos, mas vocês precisam entender o seguinte: do mesmo jeito que os vasos de ira têm a oportunidade de vir ao mundo, cometer os seus crimes para serem julgados por ele, do mesmo modo o Senhor também faz uma observação. Ele é aquele que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Entende? Então a salvação, ela está estendida, mas infelizmente os escolhidos do Senhor são aqueles que creem. Os outros não creem, mas eles nunca vão imputar sobre o Senhor no grande dia: ah, mas não foi pregado, ah, mas eu não sabia, ah, ou se não tivesse nem o direito de nascer, não podem nem se defender. Mas não, eles tiveram o direito de existir, eles tiveram o direito de praticar, eles tiveram o direito de conhecer, eles tiveram o direito de rejeitar, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus de misericórdia. E o vídeo está ficando grande, mas eu vou concluir aqui com uma passagem que eu acho muito importante. Quando ele vê a nudez, em diversos textos você vai encontrar o seguinte. Por exemplo, lá anotei aqui, em Apocalipse, diz assim, Apocalipse 16 diz assim, que cuidai, né, das vossas obras, para que naquele grande dia ele não venha e você esteja nu e todos vejam a sua nudez. A nudez é quando a gente cai. Qual foi o pecado de Noé? Beber, dar um mau testemunho. Ele não pensou nas consequências. Ele deu mau testemunho, mas aqueles que são do mal, eles vão aproveitar uma queda do Filho de Deus para acabar com a raça dele, para debochar, para falar: tá vendo? Olha só, para expô-lo publicamente. E aqueles que são os filhos da luz vão fazer o quê? Vão fazer? Cobrir, vão tratá-lo, vão tirar a nudez dele. Quem que fez isso? Quem cobriu a nudez de Adão e Eva? O Senhor foi lá, cometeu o primeiro sacrifício ali de animal para cobrir a nudez. Teve um sangue derramado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Do mesmo modo, no Salmo 32, no versículo 1, diz assim, ó: bem-aventurado aquele que as suas transgressões são perdoadas e os seus pecados são cobertos. Nós estamos falando de vestes, nós estamos falando de cobertura, nós estamos falando de perdão. E quando estamos falando de nudez, de pecado, de queda. Entende, gente? Então é muito importante nós entendermos que o Senhor, Ele está nos ensinando através da sua santa palavra. Como diz, quão profundas riquezas são o saber e o conhecer de Deus. Amém? E para finalizar, eu já disse, tô parecendo que esse pastor que fala para finalizar e não acaba nunca. Para finalizar de novo, eu vou ler uma anotação que eu fiz aqui que eu achei interessante. Sendo significa nome, fama, glória, nome, né? Quem que é o nome que está acima de todo nome? O leão de Judá, né? Sem, leia-se Judá, tá bom, gente? Descendência de Jesus. Cã quer dizer quente, inflamado, e as paixões mundanas, a carnalidade. A mulher prostituta, por exemplo, aquela, né, de Apocalipse, nós temos a noiva e a prostituta. Ela tá vestida de quê? Escarlate. Quer dizer, o vermelho tá muito ligado ao mal mesmo, né? A sangue derramado, né? E Jafé quer dizer largo, espaçoso, aberto. É um povo que espalhou-se pelo mundo. Oh, amados, não tem como a gente não amar um Deus que nos amou primeiro, né? Nem o método de amar a Deus nós temos primeiro, porque Ele nos amou, né?
Então, que você sinta hoje, né, nesse dia, nessa noite, não sei que hora você está vendo, sinta-se abraçado pelo amor de Deus. Saiba que tudo que nós vivemos e toda a nossa história, toda a trajetória humana, ela faz parte de um projeto lindo de Deus. Um projeto no qual o Senhor fez a sua criação, adotou os seus filhos como filhos dentro de um propósito. E aqueles que rejeitaram, mesmo assim, ele estende a misericórdia, ele estende o sol sobre a vida deles, ele estende a oportunidade de vida, o fôlego de vida sobre a vida deles. O Evangelho chega até eles. Se não conhecer o Evangelho, a palavra diz assim, mas e aqueles que não conhecem o Evangelho? Aqueles que olham a natureza de Deus, aqueles que olham a criação e admiram e rendem glória a um Criador. E vê que aquilo é um sinal de bondade, de beleza, e andam nesse caminho, eles já são salvos. Então, mesmo aqueles que o Evangelho não chegou, e eles são perversos, não sei o que, ele não tem inclinação para o bem. Mas mesmo assim ele teve a água, os rios, a mata, o céu. Mas mesmo assim ele não pôde conhecer. Porque o seu coração era inclinado ao mal. E a palavra diz que quando os seus olhos são luz, todo o seu corpo é luz. Quando os seus olhos são trevas, todo o seu corpo é trevas. Então que nós sejamos luz. Que as nossas relações sejam reflexo do amor de Deus. Que as nossas relações sejam reflexos de dignidade, de bondade, de retidão, de respeito. Deixa o amor de Deus trabalhar na sua vida. E nós vamos continuar os estudos. Não perca, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, gostou, quer fazer algum comentário, deixa aqui embaixo, eu leio todos. E geralmente respondo todos com muito carinho, tá? Então por hoje é isso. Um beijo de Gigi, fique com Deus. Tchau, tchau.